19 vitórias seguidas, 3 títulos em 2023, contando o Australian Open nas duplas mistas. Louise Stephanie é a tenista mais quente do circuito na temporada 2023 nas duplas femininas. Na última semana ela conquistou o título do WTA 500 de Abu Dhabi, ao lado de Shuai Zhang. Desde que retornou às quadras após uma grave lesão, são 30 vitórias e apenas 3 derrotas. 4 títulos de duplas femininas, 1 de duplas mistas. Na carreira, já são aí 7 títulos em 15 finais na elite da WTA. Esse é o currículo de Louise Stephanie, que, além de tudo isso, é medalhista olímpica. Salve, salve galera! Plantão do podcast Quadra Principal para avisar que Louise Stephanie perdeu pela primeira vez em 2023, infelizmente. Ao lado de Ana Danielina, Luísa foi eliminada do WTA 500 de Doha após derrota por 2-1 contra Shuai Zhang e Juliana Olmos. Agora Luísa tem 30 vitórias e 4 derrotas desde o seu retorno após lesão. Lembramos ainda que o podcast foi gravado na segunda-feira, antes da estreia da Luísa no torneio. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela nessa edição do podcast Quadra Principal, que é o grande destaque, sem dúvida nenhuma, campeã aí lá em Abu Dhabi. Mas antes disso, eu quero saber se você já é inscrito no nosso canal. Ainda não? Aproveita, se inscreva aí, é de graça. Aproveita e se inscreve aí. Deixa o like também no vídeo, isso ajuda muito ao nosso conteúdo, o nosso podcast se espalhar cada vez mais, chegar em mais fãs de tênis, beleza? Hoje a gente começa falando sobre ATP, daqui a pouquinho a gente fala sobre a Luísa, mas fica aqui com a gente, hein, pessoal? Daniel, meu amigo, tivemos 3 torneios ATP na última semana, vamos passar aqui rapidinho por eles. Rolou um título inédito para a China, no ATP 250 de Dallas, e Bingwu foi derrotando grandes nomes do tênis, como Denis Shapovalov, como Denis Shapovalov, Taylor Fritz, e acabou chegando aí na final do torneio e encarou 3 tie-breaks contra o gigante sacador John Isner para ficar com o título. Placar de 6-7, 7-6 e 7-6, com 14-12 no tie-break do terceiro set. Com esse título histórico, o Wu subiu quase 40 posições no ranking mundial e entrou no top 60. No ATP 250 de Córdoba, na Argentina, tivemos uma final caseira entre Sebastian Baez e Federico Coria. Melhor para o Baez, que venceu por 6-1, 3-6 e 6-3 e faturou seu segundo título na carreira. E por fim, nessa parte de ATP, lá na Europa, pelo ATP 250 de Montpellier, na França, Jannik Sinner não deu sopa para falta de sorte, bateu o americano Maxime Cressy por 7-6 e 6-3 para ficar com seu 7º título na carreira. Ele que já vai fazendo aí uma coleção de troféus aí, o italiano, num torneio, né, Daniel, que se esperava em uma final contra o Holger Rune, né? Salve, salve, meu amigo Lucas, salve, 20 espectadores do podcast Quadra Principal. Pois é, vamos começar falando desse torneio, né, do ATP 250 de Montpellier, né, que, como você falou, esperávamos uma final entre o Holger Rune e o Jannik Sinner, mas o Maxime Cressy estragou a festa, né? Acabou chegando na final. Fez uma final muito equilibrada com o italiano, foi decidido no detalhe mesmo. O primeiro set foi sem quebras e o Sinner venceu no tie-break. Já o segundo set, o Sinner conseguiu uma quebra ali no 8º game para em seguida sacar e fechar o jogo. O italiano termina o torneio sem perder um set, né? E dos 7 títulos que já tem até então, 4 em quadradura indoor, né? Então o Jannik Sinner entra ali naquela categoria que tá lá o Andrei Rublev, o Felix Auger-Aliassime e outros, né? Que o próprio Holger Rune mesmo, né? Que se dão muito bem aí na quadradura indoor. E com esse resultado, o italiano voltou ao top 15, agora ocupa, na verdade, a 14ª colocação, mas também fazia uma menção honrosa à campanha do americano Maxime Cressy, né? Que além de derrotar o Holger Rune na semifinal, derrotou também outros 2 cabeças de chave, o finlandês Emil Ruusuvuori e o croata Borna Coric. Inclusive, o Cressy se vingou do Holger Rune, né, já que o dinamarquês derrotou ele na segunda rodada do Australian Open. E essa boa campanha recolocou o americano no top 40 do ranking mundial da ATP. Indo lá para os Estados Unidos,
Rapaz, a China fez história, hein? A China já é boa no tênis feminino, você vê várias chinesas aí no top 100, integrando o top 100, a gente falou na semana passada da Lin Ju, a gente tem tenistas históricas como a Na Li, por exemplo, que foi campeã de Grand Slam, e agora os chineses chegaram no tênis masculino, hein, Lucas? Aliás, na semana passada falamos também que o Brasil deu sorte dos principais nomes chineses não terem jogado a Copa Davis, e um deles foi o Yibin Hu, né, de 23 anos de idade, fez esse jogo aí contra o John Isner, né? Que jogo com o John Isner, se não tiver tie break, não tem a menor graça. Salvou o match point no segundo set, salvou o match point no terceiro set. O Isner fez 44 aces na partida, mas de nada adiantou. O Wu se tornou o primeiro chinês da história a vencer um título de ATP na área aberta, né? E além de derrotar o Shapovalov, o chinês derrotou também o Adrian Manarino e o Taylor Fritz, né? Derrotou o Taylor Fritz na semifinal, inclusive, evitando assim uma final americana em Dallas. E indo para a América do Sul, indo para a Argentina, os argentinos aproveitam muito bem as oportunidades que tem, né? Um torneio em casa, vai ter mais um torneio agora essa semana em Buenos Aires e acabou tendo uma final argentina. O Sebastian Baez conquista seu segundo título da ATP. Ele que disputou 3 finais no ano passado, né? As 3 no saibro, quer dizer, é um tenista de saibro mesmo, porque o argentino vinha numa fase muito ruim desde o vice do ATP de Basta do ano passado, vinha de 16 derrotas nos últimos 17 jogos, então aí esse torneio serviu aí para, além do título, né, retomar a confiança agora que vai começar, né, começou a gira latino-americana de saibro, depois vai ter a temporada de saibro na Europa, é quando ele pode crescer novamente, e aí recuperou, né? Deu um salto de 11 posições, voltando ao top 40, como número 36 do mundo. Mas também destacar, né, a ótima campanha do Federico Coria, de 30 anos, chegou em sua segunda final de ATP, ele foi vice em Basta em 2021, e na campanha ele derrotou o Thiago Monteiro, de virada na primeira rodada, e entrou pela primeira vez no top 50, ocupando a 49ª posição. E esse foi um balanço dos torneios do último fim de semana da ATP, meu amigo Lucas Bueno. E agora a gente passa pro tênis feminino. Lembrando que daqui a pouco a gente fala sobre a Luísa Stefani, mas vamos falar aí sobre os resultados em simples. Fica aqui com a gente, pessoal. Pelo WTA 250 de Linz, Anastasia Potapova ficou com o título ao bater na decisão a croata Petra Martic por 6-3 e 6-1. E no outro torneio, o grande torneio da WTA nessa semana, o WTA 500 de Abu Dhabi, o título ficou com a campeã olímpica Belinda Bencic, que faz um excelente início de temporada. Na final ela venceu a russa Lyudmila Samsonova, salvando match points, inclusive, de virada, placar de 1-6, 7-6 e 6-4 para Bencic. Aliás, Daniel, tivemos nesse torneio uma excelente campanha da Beatriz Haddad Maia, que foi até a semifinal, acabou sendo eliminada pela Bencic, mas venceu em maratonas fantásticas, incluindo o jogo contra a atual campeã de Wimbledon e recém-finalista do Australian Open, a Elena Rybakina. Com isso, a Bia alcançou o melhor ranking de sua carreira, é a 12ª colocada, 575 pontos atrás do top 10. Falta só isso para ela chegar lá no top 10. Já dá para abrir a asa móvel, né, Daniel? Vamos lá, vamos falar primeiro do WTA 250 de Linz. Mais uma jovem russa aí conquistando título, mais uma jovem russa aí crescendo no circuito. Anastasia Potapova, de apenas 21 anos de idade, seu segundo título na carreira. Falar dessa final, ela teve dificuldades nos 3 primeiros games, né? Quando sofreu uma quebra logo no primeiro game, né, no game de abertura, e teve que salvar breakpoint no terceiro game. Então parecia que seria um jogo complicado, mas a partir daí só deu a russa, né? A russa devolveu a quebra, venceu o primeiro set, venceu o segundo set com tranquilidade. E ela e a Petra Martic, inclusive, que venceu a Maria Sakkari na semifinal, né? Elas duas estão coladinhas no ranking agora, né? A Petra Martic em 30º, né? Fechando o top 30, e a Potapova ali pertinho de entrar no top 30 na 31ª posição. Agora sim, entrando no WTA 500 de Abu Dhabi, uma excelente campanha da Belinda Bencic, né? Salvou 3 match points, né? Ali no tie break do segundo set, né? Primeiro set vencido pela Samsonova, e aí venceu de virada, 8º título da carreira, segundo do ano, né? Ela que venceu
o WTA 500 de Adelaide, ali naquela semana anterior ao Australian Open. E na campanha ela derrotou, na semifinal, a brasileira Beatriz Haddad Maia. Agora sim, vamos entrar falando agora da Bia Haddad Maia. Ela que teve, falar um pouco da campanha, né, da brasileira. Ela que estreou contra a tcheca Mari Buskova, um jogo que teve o primeiro set complicado, mas que ela acabou perdendo, inclusive, e no segundo e terceiro set foi impecável, né? Venceu com autoridade. No segundo jogo foi contra a casaca Yulia Putintseva. Esse jogo, olha, Lucas, foi um dos jogos mais bizarros que eu já vi. Olha, muito bizarro, um jogo que teve ganho, depois teve perdido, e o que os deuses do tênis que a Bia, né, vencesse esse jogo, um jogo maluco, completamente maluco, em que no final do tie-break a Putintseva tomou o segundo ordem, que acabou dando ponto para a Bia, e aí a Bia fechou o jogo. E aí, menos de 24 horas depois, ela enfrentou outra casaca, campeã de Wimbledon e vice do Australian Open, Helena Rybakina. O jogo que a Rybakina foi melhor no primeiro set, a Bia não jogou mal no primeiro set, mas a Rybakina estava sacando demais, né? Que é uma de suas especialidades. Mas a partir do segundo set, a Bia encontrou uma maneira, né? Encontrou uma maneira de enfrentar a Kazakh, começou a jogar melhor. A Rybakina começou a errar bastante também. E aí venceu o segundo set e venceu o terceiro set jogando muito bem. Só que aí, o que acontece? Nesses 3 jogos, a Bia jogou 3 sets jogos longos, né? Acima de 2 horas, né? O jogo contra a Putintseva durou mais de 3 horas. E aí na semifinal contra a Belinda Bencic, acabou que ela não jogou bem, né? Acabou sendo dominada pela Suíça, que a gente tem que registrar aqui, jogou muito bem, tanto é que foi campeã do torneio, mas jogou muito, errando muito pouco a Belinda Bencic. E a Bencic, quando tá naquele gesto que ela erra muito pouco, é difícil vencer. É difícil vencer, especialmente na quadra dura. Então, a Bia acabou ficando na semifinal. De qualquer maneira, uma excelente campanha, colocou ela em seu melhor ranking, 12ª posição. Você falou de Abryazamov, ó. Veja bem, a distância ainda é grande, considerando que agora o sarrafo aumentou, né? O sarrafo está subindo agora, são 585 pontos para a Helena Rybakina, que é a primeira, a que fecha ali o top 10. E agora é o seguinte, ela precisa ir bem, para subir no ranking agora, ela vai precisar ir bem em grandes torneios, né? E aí lê-se WTA 1000 e Grand Slams. Por que eu estou dizendo isso? Né? Primeiro, porque esses são os torneios que distribuem mais pontos, né? E segundo, que hoje ela tem pontuações de WTA 250 e WTA 500, que hoje, para ela subir, para ela ganhar pontos, ela vai ter que no WTA 250 chegar pelo menos na final, para ela conseguir pontuações expressivas, né? De preferência ser campeã. E no WTA 500 chegar pelo menos na semifinal. E nesse torneio, assim, a gente viu que ainda tem pontos do jogo dela que ainda precisa evoluir, né? Que a gente já até esperava que fosse evoluir já em 2023. Ainda não aconteceu. Mas, assim, por mais que ainda tenham falhas no jogo dela, uma coisa a gente tem que enaltecer: a garra da Bia. Força de vontade, o coração, luta até o final, né? O jogo contra a Putintseva, que ela perdeu o segundo set, desperdiçando vários match points ali no segundo set, perdeu de forma incrível mesmo no segundo set. Muita gente achou que, nossa, terceiro set, a cabeça dela vai longe, a Putintseva vai vencer o jogo. E não foi o que aconteceu. Até a Putintseva teve match point no terceiro set. Mas a Bia se manteve firme, focada, teve ali até o final e foi premiada com a vitória. Então, isso são boas características de grandes tenistas, né? Então, isso é interessante. Vamos ver aí os próximos torneios. É importante também que a Bia olhe muito esse aspecto físico. A gente está gravando esse podcast na segunda-feira, 13 de fevereiro, e ela jogou já hoje, né, duplas já no WTA 500 de Doha, com a tcheca Mari Buskova, né, ironicamente, que derrotou na primeira rodada em Abu Dhabi. E uma parceria que até estranha, né? Porque ela tinha feito parceria fixa com a Schwai até o Australian Open, agora do nada surgiu essa parceria com a tcheca, elas já foram eliminadas na primeira rodada. Eu vou dizer a você, não foi de todo ruim essa eliminação. Eu acho que a Bia são torneios, e na semana que vem ela vai jogar também duplas com a Mari Buskova. Vendo essa questão física, vendo essa maratona que ela teve na última semana, eu acho que ela vai ter que escolher bem os torneios que ela vai ter que jogar duplas. Essa que é a realidade. Mas assim,
Em relação a top 10, o sarrafo vai ter que subir agora, né? Importante ela jogar esses torneios contra tenistas fortes. Agora ela vai ter outros 2 torneios com chaves fortíssimas, porque ela vai enfrentar as melhores do mundo e aí ela vai ganhando casca. Ela vai criando casca, vai se acostumando com esses confrontos para ela crescer e evoluir, que é o que a gente espera. É isso aí. E agora, finalmente, a gente encerra o podcast Quadra Principal falando sobre Louise Stephanie. Ela conquistou o título do WTA 500 de Abu Dhabi, ao lado da chinesa Shuai Zhang. Na final, elas bateram a japonesa Shuko Aoyama e a Hao Xin-chan, de Taiwan. Um jogaço de tênis, vitória de virada da dupla da brasileira pelo placar de 3-6, 6-2 e 10-8 no match tie-break. Com o título, a Luísa saltou 6 posições no ranking mundial e retornou ao top 30, um lugar que é dela por natureza, né, Daniel? E na verdade, a tendência, se continuar nessa sequência, já são 19 vitórias seguidas, se continuar jogando tão bem, a tendência é subir rumo ao top 10. Eu falei na semana, no vídeo que a gente gravou do título da Louise Stephanie com o Rafa Matos, que eu acho que a Louise Stephanie vai ser número 1 do mundo de duplas em algum momento. Não é patriotada, não é empolgou, eu realmente acho isso. Realmente acho que em algum momento a Louise Stephanie vai ser número 1 do mundo. Obviamente a escalada está sendo gradativa, agora entrou no top 30. E aí, vamos fazer uma recapitulação, Lucas. Desde que ela retornou ao circuito, foi campeã do WTA 250 de Chennai, ao lado da canadense mais brasileira de todas, Gabriela Dabrowski, que é a nossa dupla dos sonhos, Stefanovski. Depois foi campeã da WTA 1000 de Guadalajara, ao lado da australiana Storm Sanders, hoje Storm Hunter. Campeã do WTA 125 no Montevideo, ao lado da brasileira Ingrid Martins. Já este ano, campeã do WTA 500 de Adelaide, ao lado da americana Taylor Townsend. Campeã de duplas mistas no Australian Open, ao lado de Rafael Matos. E agora campeã do WTA 500 de Abu Dhabi, ao lado de Shuai Zhang. Quer dizer, 6 títulos com 6 parceiras diferentes. Você vê como ela se adapta muito bem, né? Essa questão de falta de entrosamento não existe com o Louise Stephanie. É impressionante. Porém, por mais que isso seja maravilhoso, um feito incrível, né? Dessas parcerias diferentes, me preocupa um pouco. Aliás, me preocupa bastante, melhor dizendo, o fato da Louise Stephanie não ter parceria fixa. No início do ano se ensaiou uma parceria com a americana Kate McNally. A Kate McNally deu bolo na brasileira 2 vezes, né? E agora ela tá a cada torneio com uma parceria diferente. Agora os próximos torneios vão ser com a cazaquiana Danilina. Então preocupa isso, me preocupa bastante essa questão dela não ter parceria fixa. É importante ela encontrar uma parceria fixa para o restante da temporada, até para não ficar nessa dependência de que, por exemplo, Shuai Zhang era simplista. Se a Shuai Zhang fosse até a reta final de simples, podia deixar a Louise Stephanie na mão. Então é muito importante ela encontrar uma parceria fixa para que esteja com ela, né, nos principais torneios. Mas, de todo caso, é mais uma vitória, né, mais um título. Desde que retornou ao circuito, mais títulos que derrotas. Isso é impressionante. É impressionante. Falar você, a gente não imaginava, né? A gente não imaginava que esse retorno da Louise Stephanie, após um ano parada, né, por conta da grave lesão no joelho, fosse tão triunfante desse jeito, né? Então é isso, é crescer. Eu nem acho assim que nessas partidas finais a Lu e a Zhang jogaram tão bem, mas venceram, né? E é isso que importa. E os grandes tenistas vencem quando não jogam tão bem, né? Não jogaram tão bem, mas na final, ponto de devolução, a Louise Stephanie errou uma bola, salvo engano, um smash no primeiro match point, no segundo match point ela acertou uma devolução sensacional. Então, essa é a Louise Stephanie. Vai ser número 1 em algum momento. Eu acredito e torço, obviamente, por isso. É isso aí. A gente encerra essa edição do podcast Quadra Principal. Muito legal aí falar sobre mais um grande título da Louise Stephanie, sobre uma excelente campanha da Beatriz Haddad Maia, também lá em Abu Dhabi. 12ª do mundo, subindo cada vez mais. E é isso, galera. A gente volta na próxima semana com muito mais sobre os torneios do tênis. Ó, o Rio Open tá chegando cada vez mais perto, hein? Fiquem de olho aqui, porque a gente vai fazer conteúdo especial para o Rio Open também nas próximas semanas. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, Daniel. E até a próxima. Falou!